Nesta aula, vou apresentar para vocês as 3 leis de Newton. Essas leis tratam da relação entre força e movimento e são fundamentais para entendermos a mecânica clássica. Então, não fica por fora desse assunto não e bora acompanhar aqui junto comigo mais esse Trem de Física! Vamos começar a nossa aula com uma pergunta. Você precisa continuar empurrando um objeto? Ou, para ser mais formal, você precisa continuar aplicando uma força em um objeto para manter esse objeto em movimento? Vamos analisar uma série de experimentos, digamos experimentos virtuais, para tentar responder a esta e a outras perguntas dessa aula. Bem, primeiramente, eu tenho esse garoto aqui, que está deslizando com um carrinho que é tipo um trenó em cima de uma lona molhada. E aí a lona lisa, ela vai permitir que esse carrinho escorregue. Mas esse carrinho vai parar rapidamente. Então ele vai diminuindo a sua velocidade, até parar. Aí, o que esse garoto faz? Ele joga sabão nessa lona molhada. E aí todos nós sabemos, que com o sabão esse carrinho ele vai deslizar uma distância maior até parar. Mas ele vai parar. Vamos agora considerar uma situação ideal, ou hipotética, em que a lona está com tanto, mas tanto sabão, que não temos mais atrito entre a lona e o carrinho. Aí o que você acha que iria acontecer? Ora, o carrinho ele não iria parar. Então, na ausência de atrito, se o carrinho estiver se movimentando, ele permanecerá em movimento. Da mesma forma, se o carrinho estivesse parado, ele não começaria a se mover por conta própria. Então, pensando de uma outra maneira, se o carrinho estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. Isso é, na verdade, uma regra geral que se aplica a outras situações semelhantes. E é essa generalização que chamamos de a primeira lei de Newton do movimento. Então, o enunciado da primeira lei, ele pode ser escrito como, um objeto em repouso permanecerá em repouso, e um objeto em movimento permanecerá em movimento, a menos que sobre esse objeto atue uma força resultante. E essa tendência de um objeto continuar fazendo o que já estava fazendo é conhecido como inércia. E um exemplo explicativo da primeira lei é o truque de puxar uma toalha de uma mesa sem derrubar as coisas em cima dela. Tipo isso. Na verdade, eu acho que assim não, Vamos ver outro vídeo. Assim está melhor. Então, como os pratos têm inércia, se eles estão em repouso, eles querem permanecer em repouso, a menos que sejam acionados por uma força resultante. Então, se a toalha da mesa for puxada rapidamente, não haverá atrito suficiente para mover a louça e elas permanecerão onde estão. A gente pode ver também que alguns skatistas aí aprendem de um jeito não muito agradável o que é inércia. Porra! De boas, pessoa, mas e essa força resultante aí que você acabou de falar? Me fala aí, o que é força? Ora, porque a primeira lei de Newton, ela nos diz que um objeto em movimento, se ele não estiver sujeito a nenhuma força, vai continuar a se mover em linha reta, para sempre. Mas essa lei não explica exatamente o que é uma força. Vamos pensar então em algumas propriedades básicas para começar a gente entender aí o que é uma força. Em uma força, ela pode ser um empurrão ou puxão, Essa é uma ideia, eu acho que de senso comum, de pensar aí que a força, ela é sempre esse empurrão ou puxão, ou um puxão sobre as coisas, Mas não é somente isso.
mas é um bom ponto de partida. A força também é algo que atua sobre um objeto. Geralmente a gente pensa nas forças aí, né, atuando sobre as coisas, né, sobre os objetos. Em outras palavras, né, empurrões ou puxões são aplicados em algo, né, em um objeto ou em um corpo. Então, as forças não existem isoladas do objeto, né, ou dos corpos que as experimenta. A força, ela requer um agente. Então, cada força tem um agente, né? Algo que atua ou empurra ou puxa. Ou seja, né? Uma força tem uma causa específica e identificável. A força também ela é um vetor. A gente pode empurrar um objeto, né, com cuidado ou com muita força. Da mesma forma que você pode empurrar da esquerda para a direita, para cima e para baixo. Então, portanto, não deve ser surpresa, né, da gente falar que uma força é uma grandeza vetorial, que tem módulo, direção e sentido. E por último, uma força ela pode ser de contato ou uma força de longo alcance. Então existem essas duas classes básicas de força, né, dependendo se o agente toca ou não o objeto. Mas, professor, o que exatamente uma força faz? Olha, essa questão que é fundamental, né? Como um objeto se move quando uma força é exercida sobre ele? Aí, novamente, a única maneira da gente responder a essa pergunta é fazendo experimentos. Então, bora pensar novamente nos nossos experimentos virtuais. Olha, a gente pode usar os nossos dedos para esticar um elástico até certo comprimento, digamos, sei lá, 10 centímetros, que você, né, pode medir aí usando uma régua. Então, a gente vai chamar esse comprimento de comprimento padrão do meu experimento virtual. Então, a gente sabe que um elástico esticado, né, ele exerce uma força nos nossos dedos, pois conseguimos sentir essa força, né? Além disso, esse elástico ele vai exercer a mesma força sempre que a gente esticar esse elástico no comprimento padrão. E aí chamaremos essa magnitude, né, da força de força padrão, representada aqui ó, pelo vetor em vermelho. Então, F seria a minha força padrão. Ó, agora, se pegarmos dois elásticos idênticos, cada um esticado aí no comprimento padrão, aí eles vão exercer 2 vezes da força de um único elástico. Se eu tivesse 3 elásticos, né, eles iriam exercer 3 vezes mais forças e assim por diante. Então, pega essa visão aí e guarda que a gente já vai usar ela. Agora, vamos pensar em um bloco, que a gente vai chamar de objeto padrão. E esse bloco ele tem uma massa de 1 kg. E aí agora a gente está pronto para iniciar o nosso outro experimento virtual. Então, primeiro vamos colocar esse bloco de 1 kg em uma superfície ideal, sem atrito. E em segundo lugar, vamos prender o nosso elástico, o mesmo que colocamos aí entre os dedos. Vamos prender ele nesse bloco e esticar até o comprimento padrão. Então, o bloco vai experimentar a mesma força F que o dedo sofreu. Então, quando o bloco começa a se mover, para a gente manter essa força de tração constante, a gente deve mover a mão de maneira para manter esse comprimento padrão do elástico. Portanto, o bloco estaria sujeito a uma força constante. E se a gente olhar o diagrama aqui representado na imagem, a gente tem que os vetores de velocidade estão ficando mais longos, né? Então que a velocidade do bloco está aumentando. Logo, né, se a velocidade está aumentando, o experimento virtual mostra que o bloco está acelerando. Além disso, olhando aqui de novo no diagrama, a gente tem que a aceleração vai ter o mesmo valor. E aí a gente chega na primeira descoberta importante desse experimento. Ó,
Um objeto puxado com uma força constante, ele se move com uma aceleração também constante. Agora, o que acontece se a gente aumentar a força usando vários elásticos? Se esticarmos 2 elásticos até o nosso comprimento padrão, para dobrar a força, né? Aí em seguida a gente medir a aceleração, a gente iria ver que a aceleração também seria o dobro. E aí, se fizéssemos uma força 3 vezes maior, usando 3 elásticos, teríamos uma aceleração também 3 vezes maior. Então, a segunda descoberta do nosso experimento é que a aceleração é diretamente proporcional à força. Então, o tanto que uma aumentar, a outra também vai aumentar. E a pergunta final para o nosso experimento virtual é: como a aceleração de um objeto depende da massa desse objeto? Ora, para descobrir isso, a gente pode juntar 2 dos nossos blocos de 1 kg, tendo aí o dobro da matéria do bloco original, ou seja, né, um bloco de 2 kg. Agora, se a gente aplicar a força padrão, teríamos uma aceleração que é metade da aceleração se comparada com a força padrão aplicada em um único bloco. Portanto, nosso terceiro resultado é que a aceleração ela é inversamente proporcional à massa de um objeto. E essa ideia, né, da relação entre a massa e a aceleração, acho que todos nós já estamos familiarizados. Sabemos que, por exemplo, né, é mais difícil empurrar um carro para fazê-lo andar do que a gente empurrar uma bicicleta para fazer esta se mover. E também é mais difícil parar um carrinho de supermercado muito carregado de compras do que parar um skate sem um skatista. Então, essa tendência de resistir a uma mudança na velocidade, isto é, né, resistir a aumentar ou diminuir a velocidade, que a gente já viu é chamada de inércia. Então, podemos dizer que objetos mais massivos têm mais inércia. Agora, podemos resumir todos os resultados dos nossos experimentos virtuais. Então, vimos que uma força resultante faz com que um objeto acelere. E essa aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Então, a gente pode expressar aí essas duas relações na forma de uma equação, com aceleração é igual a força dividido pela massa. E aí, observe então, né, que se a gente dobrar a força, a aceleração também dobrará. E se a gente triplicar aqui a massa, aí a aceleração ela será apenas 1/3 do valor. E esses resultados aí são condizentes com os nossos experimentos. Em nossos experimentos também, eles tiveram outra descoberta importante. É que a direção da aceleração era a mesma que a direção da força. Então, a gente pode expressar essa equação, né, reescrevendo ela na sua forma vetorial. E aí, na prática, a gente sabe também que provavelmente um objeto está sujeito a várias forças distintas, que podem apontar aí para várias direções diferentes. Então, a aceleração do objeto ela vai ser determinada pela força resultante atuando sobre ele. Então, lembre-se, né, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no objeto. Então, portanto, né, se a gente tiver várias forças agindo sobre o objeto, a gente vai usar, na verdade, a equação com a força resultante. E essa relação aí que é hoje conhecida como a segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, agora vamos para a terceira lei de Newton. Já que o movimento, né, ele vai sempre envolver 2 ou mais objetos interagindo entre si. Então, vamos pensar
em um martelo e um prego. Ó, conforme o martelo atinge o prego empurra o martelo de volta. A mesma coisa a gente pensar no seu pé, que pode fazer uma força aí chutando uma bola de futebol, mas a bola de futebol também vai fazer uma força no seu pé. Pense no martelo de novo, no martelo e no prego. Ninguém discorda, né, que o martelo exerce uma força sobre o prego ao empurrar o prego para frente, né, ou para dentro da parede. Só que, ao mesmo tempo, eu estou falando que o prego exerce uma força de volta no martelo. Se você ainda está com dúvida, né, sobre isso, imagine acertar esse prego com um martelo de vidro. É a força do prego sobre o martelo que faria com que o martelo de vidro se quebrasse. Então, sempre que eu tiver um objeto A empurrando ou puxando um objeto B, esse objeto B empurra ou puxa o objeto A. Dois objetos sempre interagem por meio de um par de forças de ação e reação. E foi Newton o primeiro a reconhecer como um par de forças, né, de ação e reação estão sempre relacionados. E aí, hoje o que conhecemos, né, como a terceira lei de Newton diz que quando um objeto aplica uma força em um segundo objeto, esse segundo objeto aplica uma força no primeiro. E essa força vai ser igual, mas de sentido oposto. Em outras palavras, né, para toda ação, ou para toda força de ação, existe uma força de reação igual e de sentido oposto. E essa aí que é a nossa famosa terceira lei de Newton. Imagine agora um corredor que estava parado e então ele começa a se mover. Ó, se o corredor tentasse andar em um chão sem atrito, seu pé iria deslizar e ele iria escorregar para trás. Então, para que ele ande, o chão precisa ter atrito para que seu pé fique preso ao chão enquanto ele estica a perna, movendo o corpo para frente. Ó, então, é a força de atrito estático entre o solo, né, e o corredor que fornece a aceleração. Então, o pé do corredor empurra o chão para trás e o atrito do chão com o tênis do corredor empurra ele para frente. Então, é um par de ação e reação. A mesma coisa acontece com um carro em movimento. O pneu ele empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu para frente. Também durante o lançamento de um foguete, os gases quentes eles são empurrados para fora do foguete à medida que o combustível do foguete queima. E aí, quando os gases são empurrados para fora do foguete, eles também empurram o foguete com força igual, mas de sentido oposto, empurrando, né, fazendo com que o foguete seja empurrado para cima. E essas, então, são as 3 leis de Newton do movimento. E o entendimento dessas leis é importantíssimo para o nosso estudo da mecânica clássica, ou mecânica newtoniana. Então, ó, quem gostou desse vídeo já sabe, né? Dá aquela curtida, compartilhe com os amigos e eu vejo vocês no próximo Trem de Física!